E aí, galerinha do sexto, pessoal, hoje a gente vai começar a aula 3, tá? Que são as várias formas de civilizações humanas ao longo da história. Primeiro, então, pega aí a sua apostila e abre na página 163. Vocês vão dar de cara, inclusive, com várias paisagens incríveis de modelos civilizatórios diferentes. Antes de interpretar as imagens, como eu já disse para vocês, interpretar a imagem é um fator essencial para o historiador, né? Para gente que está aprendendo história, para gente que quer ser historiador, é um fator importantíssimo para a gente conseguir entender, muitas vezes, fatores daquela civilização e também, né, no caso, até o que eles desejavam muitas vezes, o que eles projetavam em termos de religiosidade, né? A gente vai ter, logo que a gente abre aqui também várias demonstrações de formas artísticas diferentes, né? Como os artistas de cada civilização retratavam o seu povo, quanto isso tinha a ver com elementos daquela cultura. Então, por exemplo, aqui no vaso grego, né? Onde tinha esse costume de todo tipo de cerâmica que eles usavam na casa, geralmente era acompanhada de uma arte, né? E uma arte que muitas vezes contava a história de um herói grego, de um deus, né? Que eles veneravam, dentre outras coisas. É tipo os panos de prato que tem mensagem religiosa, assim, sabe? Só que uma versão mais sofisticada, né? E até inclusive alguns vasos tinham ouro, eram uns ornamentos assim, ostentação. A gente tem a arte egípcia que tem esse jeitinho de ladinho, né, típico deles, e vários hieróglifos escrevendo, né, a arte. Uma coisa que hoje em dia, se a gente fosse parar para pensar, os hieróglifos pareciam tipo uma espécie de legenda, né, dessas artes, tá, galera? A gente tem Mesopotâmia, que também parece um pouco a cultura egípcia, né, no estilo assim de pintura, mas ela parece mais uma espécie de pintura que hoje parece um pouco até com o estilo de cartoon, assim, né, uma coisa mais próxima de um desenho, de fato, apesar de ser extremamente bem feito, principalmente para a época. Vocês têm que pensar que na época, galerinha, não era assim, vou lá na loja comprar uma tinta para fazer a arte. Os caras tinham que produzir a tinta, e além de produzir a tinta, eles ainda tinham que muitas vezes ficar retocando essa tinta várias vezes até fixar de vez, porque a tinta a óleo, ela tem essa característica maravilhosa, que é fixar, né, no ambiente que você pinta as coisas. Esse tipo de tinta que eles faziam, muitas vezes não. Então, assim, era um trabalho monumental para manter esses mosaicos, essas pinturas, né, nesse caso aqui, essa arte. E também a gente tem a característica da arte oriental, tá, pessoal? A arte oriental, ela vai ser muito famosa pelos seus movimentos, por ser uma arte que você consegue imaginar a cena em movimento ali. Isso não é uma característica de todo lugar não, tá, galera? A arte oriental, ela sempre foi muito influente, até hoje, né, pessoal? Até hoje, quando você vê uma produção oriental, muitas vezes de desenho, né, de animação, você percebe o quanto eles querem captar o movimento da realidade das coisas, né? Eu, particularmente, gosto muito dos filmes do estúdio Ghibli, né? Que nesses filmes, inclusive, eles tentam captar um movimento real das coisas. Então, fica aquela arte que você sabe que não é realista, porque é um desenho, mas com um toque de realidade, né? Uma coisa muito bem feita, uma característica dessas sociedades aí, tá? Então, eu vou fazer uma leitura rapidamente com vocês na página 165, tá? É uma leitura rápida, então acompanhem aí, meus queridos. O trabalho dos historiadores e arqueólogos nos permite conhecer aspectos de muitas sociedades que habitam o nosso planeta desde sua origem até tempos mais recentes. Assim como as sociedades têm formas próprias de organização, as fontes históricas sobre elas trazem características específicas. Todos os grupos humanos deixaram marcas que revelam como viviam, registros escritos, fósseis, vestígios arqueológicos, manifestações culturais como danças, festas, comidas, etc. Entre registros escritos destacam-se letras ou desenhos gravados em pedra, em cerâmica, em papel, mais recentemente em meios digitais. Existem sociedades que privilegiam relatos orais, transmitidos de geração para geração e como a tradição a ser compartilhada e preservada através dos séculos. Lendas, rezas, músicas, cantos, mitos são exemplos de relatos orais, tá? Inclusive, muitos mitos foram só escritos, mas eram relatos assim orais antiguíssimos, na real, né? Então, por exemplo, tem uma obra grega muito conhecida que é a Ilíada, né?
que ela relata a história de um herói grego, essa história já era contada oralmente há muitos séculos antes dela ser escrita pelo Homero, né? E vocês vão ficar sabendo dessas histórias e mais detalhes dela quando a gente chegar em Grécia Antiga, tá, meus queridos? Então, tanto registros escritos quanto tradições orais podem ser estudados na produção de relatos históricos a respeito dos povos que a produziram, tá? Inclusive até a arquitetura, né? Quando você vê o formato dos prédios, os padrões desses formatos, eles têm muito a ver com valores daquela civilização. É tudo muito simbólico. Tudo que é produzido pela humanidade tem um toque do fator cultural, tem aquele toque do fator político da sua época, tem um pouco da noção que aqueles seres humanos tinham das coisas. Então tudo que o ser humano produz é um pouquinho dele, na real, né? Por isso que tudo é história. Pra gente da história, tudo pode ser história. Você pode tirar história de qualquer coisa, né? Isso parece uma grande bobeira, mas é real. Você pode tirar história em cima de uma lenda, você pode tirar história em cima de um objeto, você pode tirar história em cima de uma história de uma pessoa genuína, que nem eu, assim, que não é conhecida, mas que, de repente, tem muita coisa que eu passei na minha vida que tem a ver com a história da minha civilização, que é a história do Brasil. Então, eu posso tirar um relato através disso, né? Então, história está em tudo, é basicamente isso que essa parte está querendo dizer, tá? Então, vamos ver aí, então, sobre a Mesopotâmia. Essa civilização aqui, ó, que nasceu entre dois rios, o Eufrates e o Tigre, tá? São dois rios, inclusive, muito férteis, então, remetendo à questão que eu estava comentando até, toda civilização humana vai se formar onde é coerente. Ela não vai se formar em locais impossíveis de morar. Vão ser poucas civilizações que vão fazer isso. E muitas vezes vão fazer isso por questão de sobrevivência, né? Para sobreviver a algum ataque, para sobreviver a alguma situação, enfim. Agora, a maioria das primeiras civilizações, elas vão acontecer em torno de rios. A gente vai ver isso acontecendo com a civilização egípcia, com a civilização da Mesopotâmia, com as civilizações africanas, né? Porque a África tem os maiores rios aí do mundo, com a questão das civilizações indígenas do Brasil, que vão se formar em torno dos rios. A nossa bacia hidrográfica também é gigantesca, né? E possibilitou muita gente poder se abastecer disso. Eu não preciso nem falar porque eles moravam perto de rio, né, gente? Claro que tinha uma questão de sobrevivência, de você poder se hidratar, de você poder usar água para outros fins, né? Inclusive para construção, porque a gente pensa na água só como uma forma de consumo nossa, né? Porque a gente bebe água, porque a gente faz comida com água. Não, a gente também faz casa com água. Não só com a água, mas você precisa fazer uma mistura com a água muitas vezes para fazer um tijolo, né? Então, a questão dos rios ali, da proximidade desses rios, é muito necessária para essas civilizações, para elas poderem se formar aí primeiramente, tá? Então aqui embaixo está falando algumas características da civilização da Mesopotâmia. Ela veio de 6.000 anos atrás. Gente, 6.000 anos atrás é a mesma coisa que você dizer 3.000 anos antes de Cristo, né? Porque se juntar os 3.000 anos antes de Cristo mais os 2.000, né, de depois, junta aí o tempo histórico de distância que a gente tem dessa civilização. Porém, a gente tem uma distância, mas ao mesmo tempo não tem. Porque muitas características culturais dela permaneceram, como por exemplo um código de leis. Ela foi a primeira civilização que apresentou um código de leis. E a gente tem leis até hoje, né? Então, parando para pensar bem, por mais que foi uma civilização muito antiga, ela criou coisas que possibilitaram outras para nós hoje, mesmo que seja diferente, né? Na Mesopotâmia tinha umas leis até muito engraçadas, tipo, se a gente fosse parar para pensar hoje, caso você fizesse alguma coisa que era um crime, né? No Código de Hammurabi, que era o código de leis da Mesopotâmia, eles te jogavam no rio. Isso era uma condenação, né? Aí você pensa, por quê, né? As pessoas podiam nadar e sair do rio, mas aí vem o historiador, né, e fala, pô, mas espera aí, isso tem uma coisa estranha. Toda lei, quando ela surge, ela tem uma razão de existir. Eles não iam fazer uma lei louca, eles simplesmente... Tem que ter um motivo para essa lei existir, né? E aí eles descobriram que nessa civilização a técnica de nadar não era muito desenvolvida, né? Então, jogava no rio era a mesma coisa que uma condenação de morte, tá? E se você sobrevivesse, tinha uma outra lei assim. Eles te jogavam de novo. Eu dei muita risada disso, porque imagina, deve ter tido um louco ou outro aí que sobreviveu por pura sorte, boiou, sabe? Sei lá. E aí descobriram e jogaram ele de novo, né? Que tristeza, cara.
Aquela pessoa que tem sorte no azar, né? Mas enfim. Os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas, os caldeus foram povos que viveram aí nessa região da Mesopotâmia, tá? Qual era a diferença entre eles? Entre os sumérios era uma sociedade mais tribal. Entre os assírios já era uma ideia de centralização do poder, tipo, ter um rei que controla toda a sociedade, né? Que cria as leis, que julga, que coordena as guerras, que coordena as colheitas, que coordena a distribuição de riquezas, né? Que é os impostos. Então eles vão fazer uma junção de uma ideia com a outra ali, e daí vai sair a civilização da Mesopotâmia. Outra característica muito interessante dessa civilização é que nela a gente tem a presença de uma escrita cuneiforme. O que seria uma escrita cuneiforme? Uma escrita desse jeito aqui, ó, galera. Que parece, sei lá, hoje o sistema de seta do computador. Os símbolos, né? E isso já é uma ideia de civilização avançada. Aqui a gente já está falando de alta tecnologia. Quando uma civilização consegue inventar uma língua, e quando eu digo uma língua, pode ser tanto uma língua oral quanto escrita, já é um sinal de sofisticação. Aí o historiador vai lá e olha e fala, ah não, a gente descobriu um elemento de uma civilização. Os seres humanos, antes de realmente passarem pelas revoluções neolíticas, né, pela revolução aí paleolítica também, a gente não tinha tanta sofisticação ao ponto de saber escrever uma palavra. Primeiro porque falar já foi um sinal da nossa evolução. O ser humano não falava, teve que mudar a nossa configuração craniana para a gente conseguir emitir som e ouvir ao mesmo tempo. Ouvir era a parte mais importante. E a partir daí a gente conseguiu começar a criar palavras, né? E as palavras são formas de definições de coisas. Coisas que a gente vê, coisas que a gente tem por perto e até pessoas, né? A gente vai começar a dar nome para as pessoas, porque é uma forma de identificação. Identificar a ponto de dar nome é um sinal de alta inteligência dentro de todas as espécies aí. O ser humano, ele começou a se diferenciar por essas características, tá? Então, é justamente isso que a história estuda, essas diferenças que a gente tem, e inclusive no modelo social, né? Agora, quando a gente inventa a palavra e a gente escreve essa palavra, isso já é nível de sofisticação muito alta. Porque aí eu já estou dando a possibilidade de alguém ler, eu já estou dando a possibilidade de alguém compartilhar aquele conhecimento comigo. Então, dessa maneira, eu posso mostrar uma alta sofisticação científica. Sem a língua, né? Sem as letras, sem a língua, sem a palavra, não teria como ter feito ciência. Não logo de cara, assim, né? Não teria como o ser humano ter desenvolvido números para fazer matemática, para conseguir criar grandes obras arquitetônicas, por exemplo. Não teria como a gente controlar a colheita se a gente não tivesse desenvolvido a matemática. Não teria como a gente desenvolver a matemática sem a reflexão filosófica, que é uma parte também sofisticada no nosso cérebro. Porque além da gente identificar as coisas, a gente pensa sobre elas, correto? Então, se a gente consegue pensar sobre elas, a gente consegue entendê-las. Ou pelo menos chegar no questionamento certo, de entender para que serve aquilo, né? Então, o ser humano, ele começou a observar a natureza e captou ideias da natureza. A famosa ideia, tipo assim, sabe aquela coisa, galerinha, de tipo, quando uma pessoa tem uma boa ideia, você não precisa criar uma ideia melhor que aquela. Basta você executar a boa ideia. Então, o ser humano observou outros animais comendo, por exemplo, né? E comendo frutas, comendo tipos de folhas, né? Dentre outras coisas. E aí o ser humano foi percebendo que os animais instintivamente comiam desde folhas ou ervas medicinais para se curar quando estavam feridos, quando estavam com algum problema. E aí o ser humano foi descobrindo a propriedade das plantas, né? E ao mesmo tempo ele foi descobrindo as coisas que são comestíveis da natureza, sabe? É claro que teve um ou outro que deve ter comido uma parada envenenada aí, né? E as pessoas olharam e falaram assim, cadê o Clayton? Ah, ele tá morto. Por quê? Ah, porque ele comeu aquela folha lá, aquele cogumelo ali. Aí eles falaram, então, né? Melhor espalhar pra galera que aquele cogumelo ali mata, porque o Clayton jaz, né? Jazeu, coitado. Então, com certeza teve alguns momentos assim, mas o ser humano, ele adquiriu conhecimento observando a natureza, tá? Esse movimento de a gente observar as coisas, refletir e adquirir um conhecimento através disso, a gente pode chamar de filosofia, tá? A capacidade de filosofar é uma capacidade humana, tá bom? Então,
inclusive domesticação também aí dos animais, né? Mas eu vou comentar mais detalhes quando a gente entrar na nossa aula sobre a evolução da espécie, tá bom? Então, olha só. Aí então tem essa escrita cuneiforme, né, que era feita com vareta. Eles faziam numas argila, né? E dessa maneira a argila ela ficava tipo mole, você esquenta ela, ela fica mole. Aí depois você escreve, né? Faz as escritas lá cuneiformes e deixa ela secar e esfriar. Aí ela esfria e vira uma espécie de placa, assim, né? Tipo os tablets da antiguidade. A versão do primeiro tablet da Apple. Então, pessoal, as primeiras cidades e a primeira forma de escrita veio da Mesopotâmia, tá? Agora, continuando, a gente vai falar um pouquinho do Egito Antigo, que foi o período aí de 4.500 anos antes de Cristo a 30 antes de Cristo. O Egito Antigo foi uma das civilizações que mais durou ao longo da história da humanidade, tá? Então foi uma civilização que impactou muito nos costumes tanto da África quanto da Europa e quanto da Ásia. Ela era uma civilização muito poderosa e era muito influente, né? Então muitas outras civilizações foram impactadas pelo Egito, né? E principalmente pelo pioneirismo do Egito. Porque o Egito desenvolveu filosofia, matemática, ciência, organização social, política, tudo muito cedo. E como eles sofisticaram o entendimento dessas coisas muito cedo, eles se organizaram socialmente melhor. Por isso que eles conseguiram se manter tanto tempo. Inclusive a arte militar também vai ser desenvolvida no Egito, porque eles já vão sacar assim logo de cara que o rio Nilo, era uma coisa inacreditavelmente diferente. Porque, vamos começar pelo básico, o rio Nilo está no meio do deserto. Além de estar no meio do deserto, ele é o maior rio do mundo. E ele não é só o maior rio do mundo quando ele também tem fases de inundação, que geram chuvas, inclusive, no deserto. Quando tem essa fase de inundação, ele enche tanto que você tem que fazer, às vezes, até umas barreiras para ele não tomar conta de tudo, que era o que os egípcios faziam, tá? Depois que ele passava da fase da inundação e dava uma secada, né, na seca, os egípcios aproveitavam aquela lama, aquele lodo, né, em volta do rio Nilo e plantavam ali. Olha isso, que genial! Você não precisa nem praticamente assim se preocupar com ficar se matando lá de arar a terra, né, abrir a terra para plantar. Eles passavam os arados com os bois, fazendo esforço de levar o arado, né, e plantava ali naqueles lodos que eram super férteis. E isso fazia a civilização ser extremamente rica, né, em muitos aspectos, tá, galera? O faraó era o poder político do Egito. E qual vai ser a diferença do faraó para os outros reis até então? O faraó ele não vai ser só um líder político, ele vai ser uma espécie de deus na terra. E eu não estou falando de um líder que fala que foi escolhido por Deus. O faraó era literalmente visto como um deus. As pessoas nem sabiam que os faraós morriam, galera. Ou como eles morriam. O corpo deles simplesmente desaparecia. Só no século XIX foram achar as tumbas dos faraós, porque fizeram expedições arqueológicas, né? E descobriram as tumbas debaixo das pirâmides. Mas até então ninguém sabia o que acontecia com os faraós. Era um mistério, né? O Egito era cheio de mistério, né? Tem muitos vestígios materiais no Egito e a escrita deles vai ser a escrita hieróglifa, tá, galera? Essa escrita aí que vocês estão vendo, que é uma escrita de símbolos. Aqui não são palavras, mas também não é aqueles pauzinhos somente. São símbolos desenhados. Vocês já repararam que a professora de vocês da época do primário ensina vocês primeiro a desenhar e depois a escrever? Porque se você conseguir criar uma coordenação motora para desenhar, você consegue escrever uma letra, né? Aí você sempre se pergunta, uai, mas o que tem a ver, né? Se você abre seu caderno do primeiro ano, vai ter lá, pinte dentro da bola. Você vai ver o quanto sua coordenação era deplorável, né? Porque tipo, a bola tá aqui, você tá assim, ó, né? Parece que você pintou até com raiva, mas é porque você não tinha coordenação, né? Se tiver pintado bonitinho, foi sua mãe que fez. A gente que é professor sabe, tá? E aí, galera, é óbvio que vocês vão melhorando cada vez mais essa coordenação motora. Vocês ainda estão nessa fase de melhora. Por isso que alguns têm uma letra quase hieróglifa, né? A gente tem quase que traduzir a letra de alguns alunos, né? Mas assim, galera,
É muito interessante porque os egípcios, um símbolo é uma coisa muito rápida de ser entendida. Essa foi a grande genialidade desse povo, tá? Por exemplo, é mais rápido você entender a placa de pare pelo símbolo que ela é, que é aquela parte vermelha dela com risquinho no meio, ou pelo que está escrito? Qual que é a primeira impressão que você tem? Você já sabe que aquela placa é de pare ou de proibido estacionar ou qualquer outra coisa, porque você capta primeiro o símbolo daquela placa e você já sabe o significado daquele símbolo, né? Ou então quando você é muito criança que você não sabe ler, aí você vê lá o símbolo do Batman. Você não sabe ler Batman, mas você vê aquele morceguinho amarelo, você já sabe que é o Batman, entendeu? Então o símbolo ele consegue ter um alcance maior e os egípcios eles conseguiram basicamente captar essa ideia genial e transformar em linguagem, tá, meus queridos? Então eu vou parar por aqui e aí vai ter o bloco 2 da aula e eu faço a explicação da tarefa para vocês, beleza?